Lição de número 43 do livro Sinal Verde. Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que estas bênçãos possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. Vamos hoje, dando continuidade ao estudo do livro Sinal Verde, nós vamos procurar entender melhor a lição de número 43 do livro Sinal Verde, intitulada Divergências. Nós percebemos que esta mensagem, meus irmãos, hoje, ela é por demais oportuna. Muito embora do século XX, esta mensagem nos traz ensinamentos profundos no momento atual. André Luiz nos convida a respeitar o posicionamento do nosso semelhante e, acima de tudo, criar condições para que todos nós sejamos nós mesmos. O que nós temos percebido hoje em dia é que muitas pessoas estão omitindo ou até mesmo se escondendo com o medo de manifestar o seu posicionamento. Quase sempre nós usamos a nossa intelectualidade para marginalizar as pessoas e, diante de um entendimento contrário ao nosso, nós nos colocamos em oposição. Mas nós observamos nitidamente que André Luiz, nesta mensagem, ele destaca que o nosso trabalho como espírita cristãos é, acima de tudo, esclarecer. E nesta mensagem, André Luiz deixa bem claro: o benfeitor espiritual André Luiz nos convida a esclarecer, jamais polemizar. André Luiz literalmente nos ensina que esclarecer é a base do entendimento fraterno. Isto sim, polemizar, não. Ou seja, meus irmãos, o benfeitor espiritual nos esclarece que devemos abandonar o propósito de chamar a atenção através da polêmica e do confronto. Por outro lado, nós não podemos deixar de lembrar que muitos omitem a mensagem ou até mesmo adulteram a mensagem de Jesus Cristo quando esta mensagem, ao nos esclarecer, possa afetar o interesse daquele que esteja nos assistindo. E assim nós nos omitimos. Em contrapartida, muitos buscam a polêmica para, através do confronto, alcançar um objetivo escuso. Nós sabemos sim, meus irmãos, que a maioria das pessoas busca ouvir aquilo que lhes agrada e foge, tristemente,
do esclarecimento que possa satisfazer a sua necessidade de ascensão espiritual. Quase sempre nós procuramos ouvir aquilo que nos agrada e fugimos daquilo que nós precisamos ouvir. Por conta deste fato, muitos abandonam o dever de levar a mensagem de Jesus Cristo em sua essência, para, através deste artifício, conquistar cada vez mais seguidores, através até mesmo de um destaque pessoal que, a todo custo, busca o sucesso, esquecendo-se a mensagem maior e primordial, a mensagem de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, enquanto muitos omitem certos ensinamentos que possam incomodar, outros, eles passam a alimentar o hábito de polemizar, para assim conquistar a atenção de muitos. Enquanto uns são agressivos, outros se encolhem, omitem a mensagem com o fim de não macular ou afetar o interesse alheio. Nós percebemos, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo não deve ser um produto qualquer, a ser indiscriminadamente distribuído como mais um produto à venda, objeto desta forma de um marketing mundano. Mas eu reitero e destaco para todos nós que aqui em nosso canal o nosso objetivo não é o confronto, não é polemizar, não é fomentar o sensacionalismo. O nosso objetivo é, através do estudo da vida de Jesus Cristo, alcançar o esclarecimento, respeitando-nos, cada um, respeitando a sua liberdade, respeitando a sua autonomia. A nosso ver, meus irmãos, evangelizar é levar a mensagem de Jesus respeitando sempre a liberdade, a sua autonomia, a sua dignidade, a dignidade de todo e qualquer ser humano. Evangelizar é recordar a mensagem de Emmanuel, que destaca no livro Coragem o seguinte ensinamento: a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, em toda e qualquer atividade nossa, antes da espontaneidade, devemos recordar a necessidade da disciplina. Auscultar, refletir sobre cada ato e perguntar a nós mesmos se este é o melhor caminho a ser adotado, nos moldes cristãos. Jesus Cristo, meus irmãos, não resta a menor dúvida de que ele não se submeteu às expectativas dos discípulos ou às exigências dos governantes da época. Então, nós precisamos chegar à conclusão que o nosso sacerdócio não pode se submeter às exigências mundanas. Sobretudo, a nossa atuação, o nosso trabalho deve enfatizar a educação e a cada dia angariar, atrair a atenção daqueles que de fato querem ou procuram a ascensão espiritual. Quantas e quantas vezes nós nos perdemos com o objetivo de cair na armadilha do proselitismo, de fazer a cada dia prosélitos a todo qualquer custo. Nós aprendemos com o codificador, com Allan Kardec, que nós devemos semear em terreno que receba a mensagem de forma digna e procure colocá-la em prática para que assim possa produzir frutos. O objetivo, sobretudo nosso como cristãos, é esclarecer aqueles que realmente buscam o esclarecimento. Jamais usar qualquer isca para manipular quem quer que seja. Longe de nós, repito, longe de nós o uso de qualquer estratégia de comunicação fora dos princípios evangélicos. O nosso objetivo não é impulsionar as vendas, mas dignificar o aprendiz.
Acima de tudo, o nosso objetivo não é impulsionar a todo custo as mensagens, a cata de seguidores ou de likes. Mas, repito, o nosso objetivo de todo e qualquer cristão deve ser dignificar o aprendiz, não o encarando como apenas um consumidor. Assim, meus irmãos, neste propósito, o nosso objetivo neste canal é fugir de qualquer estratégia hipnótica. O nosso objetivo não é materializar o confronto, não é fomentar o escândalo e muito menos através do espetáculo e do sensacionalismo atrair a sua atenção. Nosso objetivo não é valorizar uma marca, mas ressaltar a importância da mensagem de Jesus Cristo e demonstrar a sua eficácia no nosso dia a dia. Chegamos um momento em que nós precisamos perceber que a polêmica, o sensacionalismo não raro provoca antagonismos e aversões. Como diz André Luiz nesta belíssima mensagem, você pode de forma clara, discordar sem ofender. Todos nós podemos discordar do nosso semelhante sem utilizarmos da ofensa, desde que fale, apreciando os direitos do opositor. Acima de tudo, André Luiz está nos mostrando que o nosso dever é um diálogo, que este diálogo seja fraterno e que nós devemos, acima de tudo, discordar, porque é um direito nosso, mas discordar sem ofender o próximo. E, acima de tudo, nós temos o dever de apreciar os direitos daquele que opõe ao nosso modo de pensar. E André Luiz nos adverte, ele nos aconselha nessa mensagem a afastar do nosso vocabulário as palavras agressivas, as palavras que possam ofender o nosso próximo. Ora, meus irmãos, como diz o benfeitor espiritual, existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir o nosso próximo. E depois dessas nossas palavras, comentando essa lição de número 43 do livro Sinal Verde, nós precisamos destacar que André Luiz, o benfeitor espiritual, ele nos ajuda a antever, ou pelo menos nos esclarece, a maneira pela qual nós devemos colocar um limite entre o que deve ser tolerado e a postura que é agressiva. André Luiz, nessa mensagem, ele nos ensina que, se alguém diz que pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer, mas se alguém toma da madeira ou da pedra para ferir o nosso semelhante, é importante, é nosso dever, argumentar quanto à impropriedade deste gesto e desse propósito insano. Nós, como espíritas cristãos, nós não devemos nos omitir com o objetivo de agradar as pessoas. É indispensável que alimentemos e que fomentemos a tolerância, mas existem momentos em que a nossa atuação ela precisa ser incisiva, mesmo que às vezes possa afetar os interesses daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem. Acima de tudo, o nosso compromisso é com a mensagem de Jesus Cristo e, através do Evangelho de Jesus Cristo, dignificar a nossa existência, esclarecendo o nosso semelhante a respeito do melhor caminho a ser seguido. Que, depois de estudarmos e de refletirmos bem a respeito dessa mensagem, que nós possamos a cada dia nos compenetrar a respeito da importância da nossa existência. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar, aonde quer que nos encontremos. Que assim seja.